O número de bactérias N em um meio de cultura que cresce exponencialmente pode ser determinado pela equação n de t igual a n0 vezes e elevado a kt, em que n0 é a quantidade inicial, isto é, o n0 nada mais é do que o n de zero, né, substituindo o t por zero. E k é a constante de proporcionalidade. Se inicialmente havia 5.000 bactérias na cultura e 8.000 bactérias 10 minutos depois, quanto tempo será necessário para que o número de bactérias se torne 2 vezes maior que o inicial? Para isso, vamos usar as informações que ln de 2 é 0,69 e ln de 5 é 1,61. Lembrando, para quem não lembra, ln é o logaritmo natural, o logaritmo neperiano. E aí escrever aqui, por exemplo, ln de 2 é só uma outra maneira de escrever log de 2 na base e. Então, quando a base é e, o número de Euler, pode ser escrito dessa forma, ln de 2, certo? Então, aqui um exemplo. A mesma coisa serve para o ln de 5 e qualquer outro ln. A base é e. Bom, então a gente vai começar usando aqui a formulinha aqui, né? Essa formulinha é uma formulinha que está bem completa ainda, né? Perceba que a gente não tem o n0, né, explícito aqui na fórmula, que é a quantidade inicial, e também não tem esse k, que é a constante de proporcionalidade. E também esse t, ele é o tempo, né? Ele representa o tempo, mas aqui não está falando se ele é em minutos, em horas, em dias. Bom, então você pode usar o t que você quiser. Você pode escolher em minutos, em horas, aí para cada t que você escolher, se você escolher em minutos, vai ter um k diferente, né? Se escolher em minutos, vai ter um k, se escolher em horas, vai ser um outro k, então depende de como que você quer trabalhar no exercício. Aqui pelas informações, ó, ele trabalha com 10 minutos. Bom, então 10 minutos, parece bom a gente utilizar o k, o t, em minutos, né? Daria até para escrever em horas, seria um sexto, mas aí parece fração, pode ser que complique um pouquinho. Então vamos usar aqui o t em minutos. E aí, sendo t em minutos, a gente consegue descobrir qual que é o k se a variável aqui for em minutos. Se a gente escolhesse em horas, o k seria outro, mas daria certo também. Tá? Bom, então agora a gente tem que completar essa formulinha, tentar descobrir o n0 e o k. Bom, o n0 só é fácil, né? Ó, inicialmente havia 5.000 bactérias. Então, quando t é igual a zero, o n de 0 é 5.000. A própria descrição do enunciado dá isso para a gente aqui. Então, trocando o n0 na fórmula, a gente já consegue melhorar um pouquinho a nossa fórmula. n de t igual a 5.000 vezes e elevado a kt. Mas a fórmula ainda não está completa, falta descobrir esse k. Para isso, provavelmente com essa informação aqui, ó, que 8.000 bactérias 10 minutos depois, vamos tentar descobrir esse k aí, certo? Então, com t igual a 10, 10 minutos depois, o número de bactérias é 8.000. E aí, substituindo o t por 10 e o n por 8.000, chegamos a essa equação exponencial, que é 8.000 igual a 5.000 vezes e elevado a 10k. A equação exponencial porque a incógnita está no expoente. Então, como a gente já viu em vários probleminhas como esse aqui, ó, para resolver essa equação exponencial, para descobrir o k, a gente tem que primeiramente isolar a potência que tem a incógnita, a potência que tem o k. Então, para isso, a gente tem que tirar esse 5.000 que está aqui desse lado multiplicando. Então, vamos passar ele dividindo. E aí, dividindo, vai ficar 8 quintos. Não precisa nem fazer a conta aqui, né? Deixar em decimal, alguma coisa do tipo. Já simplifiquei, né? 8.000, 5.000, coloquei 8 quintos. Não precisa fazer a conta, deixar em decimal, não. Pode deixar assim em fração. Até porque os valores aqui, ó, tem tudo a ver com essa fração, né? Então, 8 quintos é igual a e elevado a 10k. Bom, e aí a gente vai usar a propriedade de logaritmo, né? Se x é igual a y, então log de x na base b é igual a log de y na base b. Essa base pode ser a base que eu quiser, satisfeitas as condições de existência, né? Então, normalmente, muitas vezes a gente usou a base 10, base 2. Aqui nesse caso, a dica do enunciado está na base e, né? É o ln. Então, faz sentido nesse exercício aqui eu colocar o ln dos dois lados, né? Então, se 8 quintos é igual a e elevado a 10k, então ln de 8 quintos é igual a ln de e elevado a 10k. Bom, agora para resolver essa equação aqui, a gente vai usar as propriedades 2 e 3, né? A propriedade 2 transforma a divisão no logaritmo em uma subtração de logs, e a propriedade 3 é a mais importante aqui para esse caso, né? Por isso que a gente coloca log dos dois lados, que a gente pode tombar o expoente aqui e transformar essa equação numa simples equação do primeiro grau. É o que eu vou começar fazendo aqui. Do lado esquerdo eu vou usar a propriedade 2, que tem uma divisão, e do lado direito eu vou usar a propriedade 3. Então, usando a propriedade 3, perceba que essa equação exponencial aqui, ó, ela vira uma equação do primeiro grau, porque o expoente tomba, vem para frente, multiplicando 10k vezes ln de e. Então, o k agora, que é a incógnita,
Ela está do primeiro grau. Então, eu vou só resolver aqui esses logs e descobrir o K. Bom, e aqui do lado esquerdo eu usei a propriedade 2, né? Separei essa divisão no logaritmando, eu separei numa subtração de logs, ln de 8 menos ln de 5. Agora basta a gente achar o resultado desses três logs, ln de 8, ln de 5 e ln de e. O ln de 5 já está dado aqui no enunciado, o ln de e é log de e na base e, então esse aqui é fácil também, está 1. O que a gente tem que desvendar aqui é o ln de 8, mas a gente tem a informação do ln de 2. Então, para isso, é só enxergar que o 8 ele nada mais é do que 2 ao cubo. E aí, sendo 2 ao cubo, a gente usa a propriedade 3 de novo, ó, de tombar o expoente aqui para frente. Então, se ln de 2 ao cubo é equivalente a 3 vezes ln de 2. E aí, usando essa propriedadezinha 3 aqui nessa parte, perceba que só sobram logs que a gente já sabe o valor, ó, ln de 2, ln de 5 e ln de e. E é só substituir e resolver a equação para cá. Então, vou apagar aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Substituindo, vai ficar 3 vezes 0,69, que é o ln de 2, menos 1,61, que é o ln de 5, igual a 10k. Perceba que o ln de e é 1, né? E como está multiplicando, o elemento neutro da multiplicação, eu tirei ele daqui, né? Bom, e aí é só resolver aqui. Essa continha vai ficar 2,07 menos 1,61, fazendo a conta da 0,46. Então, 10 vezes k é 0,46. Então, o k é esse número dividido por 10. Quando a gente pega um número decimal e divide por 10, a vírgula volta uma casa. Então, vai ficar, o k é 0,046. Então, sendo t em minutos, esse é o k dessa fórmula aqui. Se a gente escolhesse em horas, seria um outro k, mas também daria certo para o exercício. Então, a formulinha, sendo t em minutos, é essa aqui, ó, 5.000 vezes e elevado a 0,046 vezes t. Bom, agora com a fórmula pronta aqui, ó, a gente tem n de t igual a 5.000 vezes e elevado a 0,046t, com t em minutos. A gente consegue responder a pergunta, ó, quanto tempo é necessário para que se torne 2 vezes maior do que o inicial. Né? Como o inicial é 5.000, 2 vezes maior é 10.000. A gente substitui na formulinha o n por 10.000 e resolve a equação que sobra aqui. O t fica incógnita, certo? E aí cai numa equação exponencial. Né? Como é equação exponencial, a gente primeiramente tem que isolar a potência que tem a incógnita, isolar a potência que tem o t. Para isso, esse 5.000 aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 10.000 dividido por 5.000, que dá 2. Então, 2 é igual a e elevado a 0,46t. Uma equação exponencial, a gente não consegue igualar as bases, base 2 e base e, não dá para igualar as bases usando fatoração ou simples propriedade de potência. A gente vai colocar o log dos dois lados. Nesse exercício aqui, como a dica está em ln, eu vou colocar ln dos dois lados. Então, se 2 é igual a e elevado a 0,46t, então ln de 2 tem que dar o mesmo resultado que ln de e elevado a 0,46t. E aí, a gente vai usar aqui a propriedade 3, tombar o expoente, transformar essa equação exponencial em equação do primeiro grau. E aí, maravilhosamente, ó, do lado esquerdo tem um ln que a gente já sabe o valor, e aqui do lado direito tem um ln tranquilo de calcular também, que dá 1, né? Vai ficar uma equação bem tranquilinha aqui, 0,69 igual a 0,46t. Bom, dá até para trabalhar com decimal aqui, mas mais uma vez eu sugiro para vocês sempre trabalhar com fração aqui, multiplicação, divisão, potência, vai ficar mais fácil, você consegue fazer simplificações, né? Não precisa armar divisões grandes com decimais, não precisa. Então, ó, passando o 0,40, transformando em fração, né? Melhor, transformando em fração, 0,69 é 69 sobre 100 e 0,046 é 46 sobre 1000. 3 casas depois da vírgula, então fica sobre 1000. E aí dá para simplificar dois zerinhos aqui de baixo com os dois zerinhos aqui de baixo, ainda sobra um 10 do lado direito. E em cima, o 69 e o 46 são ambos múltiplos de 23. Então dá para simplificar os 2 por 23, fica 3 e 2. Então a equação fica bem mais simples. Ó. 3 é igual a 2 décimos de t. Simplificando 2 com 10, vai ficar 1 sobre 5, e o 5 que está dividindo passa multiplicando. Dá até para fazer de cabeça aqui, né? 2t igual a 30, então t é igual a 15 anos.